orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor para o estudo da palavra. Deus amado, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que nós temos desse novo dia. As tuas misericórdias renovadas em direção a todos nós. Pela bênção do viver, que é o viver do Senhor através de nós num tempo muito especial. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, termos reservado esse tempo, essas primeiras horas da manhã, para nos reunirmos em teu nome e em torno do Senhor e da tua palavra, aprendermos aqueles princípios que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Obrigado, Pai, por esta motivação espiritual, por levantarmos e alguns irmãos até viajar para estar aqui conosco, para juntos estudarmos a tua palavra. Teu Espírito esteja trabalhando o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos no capítulo 19 de 2 Samuel. Capítulo 19 de 2 Samuel. Nós estamos trabalhando a parte do capítulo 16, do verso 16 até o verso 23. Estamos falando de um assunto muito fácil de falar e muito difícil de vivenciar. É a questão do perdão. E eu não sei se foi, acho que foi a irmã Ruth, Donivaldo, que veio depois conversar comigo, depois do estudo de domingo passado, ela dizendo, mas será que foi verdadeiro esse ato de humildade de Simei diante de Davi? Será que não foi aquela coisa por conveniência, né? Às vezes nós pensamos isso, né? Mas em momento nenhum o Espírito Santo de Deus deu uma margem para que isso não fosse verdadeiro. Porque o problema quando as duas línguas, tanto o hebraico quanto o grego, quando tem assim alguma ironia no texto, a construção da frase ela muda. Há recurso nesses dois idiomas para que eu possa falar alguma coisa e que está apenas como ironia. É uma coisa que de fato não é verdadeira, não parte. Mas não há nesse texto nenhuma evidência de que o Simei estava fazendo isso por conveniência. Eu acho que ele estava fazendo isso porque ele pôs o juízo no lugar. Não é? Ele pensou, ele articulou, foi o tempo necessário para falar que besteira que eu fiz. É a mesma coisa que eu e vocês fazemos no decorrer das nossas vidas, aquelas bobeiras que nós fazemos precipitadamente ou apaixonadamente, sem pôr a cabeça para funcionar. Isso é uma característica minha e sua como gente, e claro que foi também a de Simei. Ele despejou todas aquelas bobeiras, algumas tinham verdade, outras não tinham fundamento, e depois que ele parou para pensar, ele disse, que besteira eu fiz. Então como é que eu vou fazer para corrigir isso? Graças a Deus ele teve a oportunidade de corrigir. Porque se de fato Davi tivesse sumido para lá, e Absalão tivesse assumido o reino e ficado como rei, Simei não teria oportunidade de refazer aquela besteira. Mas ele fez. Então a minha visão é uma visão de que de fato o que ele fez foi de coração e ele queria restaurar para o próprio bem dele, para o bem da sua família, para o bem da tribo de Benjamim e para que tudo corresse bem com o rei que estava vindo. Então graças a Deus que o rei está voltando e eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então ele abre o seu coração,
faz uma confissão honesta, tem atitudes durante essa confissão que prova arrependimento. Então, a visão do texto é que, de fato, isso foi verdadeiro. Porque arrependimento, ele carrega consigo frutos de arrependimento. Então, inclusive, na restauração de tanto membro de igreja, quanto pastor que peca, oficial, então a Constituição reza de que se houver frutos de arrependimento, então a pessoa ela pode ser restaurada à comunhão e às suas atividades. Esse é um processo que só a igreja do Senhor Jesus Cristo tem, que é o evangelho da segunda chance. Cristo nos dá uma segunda chance. Então, quando nós erramos, produzimos frutos de arrependimento, então o corpo de Cristo não tem como nos negar a restauração. Não tem como. Pastor pode voltar depois de um pecado a ser pastor, se ele quiser, não é? Então, e arrepender-se do que fez. Presbítero pode fazer, diácono e membros comuns podem pedir restauração. É um direito que a pessoa tem, inclusive, que reza a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo coerente com o ensino bíblico. Então, se há fruto de arrependimento, e a pessoa já deixou aquilo que fez, arrependeu, buscou restauração, então ela tem o direito, sim, de ser restaurada. Não importa o que ela fez. Essa é a mensagem do Evangelho, e isso está fincado desde Gênesis. Desde Gênesis. Este é o grande tema do Evangelho. É a segunda chance a todos aqueles que vêm de volta pedindo um recomeço, um novo começar. Então, a CIMEI está caminhando em direção a isso. Agora, como eu disse, é muito mais fácil falarmos disso. Falarmos. Porque nós temos uma mania de guardarmos, de cultivarmos, de colocar em quarentena aquelas coisas e ficar remoendo esse negócio. Então, a gente acaba perdendo a perspectiva daquilo que a Bíblia nos ensina com relação ao perdão. Então, Davi agora, depois disso, nós terminamos naquele momento em que há uma confissão esperançosa e que Davi recebe essa confissão, recebe a CIMEI, e agora no verso 21 até o verso 23, é onde Davi oferece a anistia a CIMEI. Quando Davi ouve essa confissão, vê a maneira como ele fez, ele assume uma postura pública. Assim como o pecado é público, a confissão também deve ser pública. E quando o pecado for oculto, a confissão deve ser... Aliás, quando o pecado for em segredo, a confissão também deve ser em segredo. Não tem que ficar publicando o pecado, irmãos. O único que ganha quando a gente publica os nossos pecados, quando eles não são públicos, é o inferno. Então, se há um pecado em segredo que está entre você e uma única pessoa, não conta para uma terceira. Fala com Deus e vai lá e acerta com a pessoa. Não propague isso. O inferno gosta quando ele tem esse material para jogar no ventilador. E com o Face agora, isso aí, o Face é um instrumento maligno tremendo. Viu, irmãos? É bom para se comunicar, mas é um negócio que é uma fonte tremenda, como a maior parte das coisas que nós desvirtuamos. Eu chamo o Face de fofoqueiro. Mau uso, é isso aí. Mau uso. O ventilador, ele é feito para refrescar. Se você joga alguma coisa nele, ele esparrama para tudo quanto é lugar e suja tudo. Não é? Então, é a mesma coisa o Face. Como tudo que o homem fez, se você desvirtua a finalidade primeira,
então você começa a criar problemas, porque não foi para aquilo que a coisa foi feita. Mas joga-se tudo lá, e nós sabemos disso, não precisamos nem de comentarmos sobre isso, porque isso é algo que a gente já sabe. Então não conte se é público. O caso de Simeia é porque foi público isso. Então a reparação também deveria ser pública. Às vezes não tem as mesmas pessoas, porque alguns foram para Jerusalém, outros já não estão com Davi mais, mas o fato é que o perdão tinha que ser público, porque a ofensa foi pública. É uma reparação pública daquilo que foi dito em público. Então, aquele negócio olha, o pecado você tem que acertar o pecado com Deus, e se há alguma pessoa imediata que também precisa ser acertado isso, converse com essa pessoa e pronto, acabou, não fique esparramando, vangloriando com isso. Tem pessoas que há um tempo atrás parecia que o bom era contar que era um desgraçado, né? Assim, na minha época, a gente via tanto esse testemunho de pessoa, eu fui isso, eu fui aquilo outro, que a gente ficava com vontade de ser aquilo também, para contar. Dizer, gente, eu fui crente a vida toda, nunca experimentei droga, nunca entrei nesse negócio. Será que seria bom se eu entrasse para que o meu testemunho fosse mais forte? Né? Então não tem isso, não tem que dar ênfase àquilo que nós fizemos. E quando a pessoa começa a contar muito, a gente começa até a duvidar que houve de fato uma transformação. Então não fica mexendo com o pecado, conta para o Senhor que é o Deus que restaura. Pastor nenhum vai fazer isso. Então, se você precisar de ajuda, sim, procura um líder espiritual, conta para ele, pede ajuda. Mas se você não precisar dessa ajuda, fica só com você. Pecado a gente fica com o nosso. E coloque isso diante aos pés de Jesus, que é o único que pode restaurar a nossa realidade espiritual com Deus. Não é? Mas aqui, Simei vai até Davi e abre o coração diante de Davi. Então aqui, diante disso, dessa manifestação de Simei, Davi estende graça. É graça isso. Quando nós perdoamos, é uma manifestação de graça em direção a outra pessoa. Então a pessoa pecou, a pessoa feriu-nos. Então, quando ela vem a nós para pedir perdão, todo crente tem que perdoar. Isso não é opcional. Não é uma opção que eu faço em perdoar ou não perdoar. E quem de fato conhece o amor e o perdão de Jesus Cristo não tem opção de não perdoar. De não perdoar. E isso é tão profundo, eu não sei quem, eu acho que foi, eu não sei se foi a Thalita que leu domingo passado, a questão de deixar a oferta e voltar. Então ali diz, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro e acerta, para depois você cultuar. A oferta é parte do culto. Então, deixa a oferta em algum lugar, acerta lá primeiro e depois vem cultura. Então, para os irmãos verem o quanto que é importante o perdão nas nossas vidas. O quanto que a gente precisa de trabalhar isso nos nossos corações. Porque nós não podemos nem cultuarmos direito se nós não trabalharmos isso no coração. Então, isso precisa ser feito de uma maneira muito séria nas nossas vidas, com muita diligência no coração. Diga, Thalita. Uma quebra de comunhão caso não haja o perdão. Embora, irmãos, o perdão dos meus pecados não estão condicionados a eu perdoar os outros. Deus não perdoou o meu pecado porque eu perdoei alguém. A base do meu perdão e do seu perdão está no sangue do Cordeiro.
O que acontece é o seguinte, é que se eu fui perdoado, automaticamente essa relação minha com o meu próximo, essa relação interpessoal, ela também vai sofrer influência do perdão que eu recebi de Deus. E é isso que Jesus assinala na oração dominical, ou seja, naquele esboço de oração diante de Deus. Então, se eu perdoo, é porque eu fui perdoado. Se eu não perdoo, aqui tem uma interrogação quanto à minha vida com Deus, irmãos. Tem uma interrogação. Porque se eu dimensiono o quanto que Deus me perdoou, é bagatela o que alguém fez comigo. Isso é café pequeno. Eu tenho que dimensionar isso. Deus foi extremamente misericordioso, cheio de graça para comigo. Eu tenho que entender isso. Porque qualquer outra coisa que alguém faça comigo, eu tenho que ter um coração dilatado em misericórdia, né, em direção a outra pessoa. Então, por isso que a gente precisa trabalhar isso. Perdão é uma das marcas do cristianismo e da realidade espiritual na minha e na sua vida. E a gente precisa construir isto, porque às vezes ficamos tão apaixonados por alguma coisa, contra alguém, que a gente acaba metendo os pés pelas mãos. 2 Samuel 19, 21, 22 e 23. Claro que tem tudo aquilo que nós falamos domingo passado, até o verso de 16 até o 20. E agora, Abissai, então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou, ou jurou a ele que ele não morreria. A primeira manifestação de anistia foi que naquele momento, se Davi tivesse permitido, Abissai teria matado Simei. Quer dizer, ele vem, pede perdão, e o que ele ganha é perder a cabeça. Então, Davi assume logo a posição e diz: não, aqui não vai morrer. Como é que você pode matar um homem humilhado como ele está? Davi ficou no seu coração como o protetor da pessoa que o havia ofendido. Davi agora protege a Simei. Nada disso. O que é que eu tenho com vocês para fazer isso? Ou seja, esse assunto cuido eu. Então, ninguém vai morrer agora. Primeira coisa. Então, Davi torna-se protetor do seu ofensor. E às vezes o perdão é isso mesmo. Eu digo sempre, e foi uma frase que eu ouvi do Caio, quando ainda estava no seminário, que ele pregou uma mensagem sobre arrependimento, sobre perdão, e ele diz que quando nós perdoamos, nós permitimos que a outra pessoa renasça na nossa história. Quando nós perdoamos, nós permitimos que aquela pessoa de novo renasça na nossa história. Uma das palavras que a gente ouve muito naquele momento de bobeira e de ânimos exaltados, acirrados, é que você morreu para mim. Essa é uma palavra, parece que a gente quer matar a pessoa na nossa história. Para mim você morreu. Como eu já ouvi isso, irmãos. E já ouvi isso no gabinete pastoral. Né? Que as pessoas, querendo separar, vai lá e despacha em cima do outro, dizendo que o outro morreu para ele. Então, quando o Caio diz que perdoar é permitir que a pessoa renasça na sua história, é que você está dando à pessoa uma nova oportunidade de ressurgir, de renascer no seu
dia a dia, no seu âmbito de vida, relacional. Davi agora, outra coisa que Davi faz, que a gente precisa entender isso, e aqui Davi percebe isso aqui, quando nós recebemos o perdão. Davi percebe que aquele dia era um dia de graça. Ele saiu chorando, com os pés descalços, com a cabeça ungida em pano de saco, humilhado, e agora ele percebe que é Deus que o está trazendo de volta para Jerusalém. Então essa percepção de Davi dá a ele uma atitude correta de ação, não é? Então agora Davi dilata o seu coração em direção a Simei, porque Davi entende que Deus exerceu graça sobre a sua vida. Então este é um bom termômetro para agirmos, irmãos. Normalmente quando as pessoas não agem perdão durante o outro, é porque ela acha que toda a vida ela mereceu aquilo que Deus tem dado para ela. Então perde a consciência de pecador. E essa realidade de perdermos a consciência de pecador, ela tira da gente a bênção de usufruirmos dessa dimensão do amor de Deus na nossa vida. Então a Davi agora, ele percebe a própria graça de Deus sobre a sua vida. Às vezes, irmãos, a gente precisa chamar algumas pessoas, e eu já fiz isso várias vezes, porque a minha percepção da igreja é uma percepção diferente de cada um de vocês que tem pela própria igreja. Porque às vezes eu sei de fatos, conheço realidades que a igreja não sabe. E às vezes eu fico observando pessoas que tiveram lá no meu consultório, no meu escritório pastoral, e com o coração quebrado, aquela coisa toda, a gente trabalha aquilo, e aí você vê a pessoa agindo no dia a dia, como se ela fosse o impecável. Né? Isso gera no coração do pastor uma algeriza. Sabe qual? A pessoa não entendeu nada. Quer dizer, você dilata o coração em direção à pessoa, diz, não, vamos caminhar um tempinho aqui, isso aí vai ser resolvido. Aí o cara lá na frente, agora o que isto traz para mim e para você, que isso não é só da nossa época. Jesus Cristo falou sobre isso. Aquele que foi perdoado com milhões de denários, aí depois devia lá uma mixaria, um dia de serviço de uma pessoa simples, e aí ele depois bateu, arrancou o pescoço, publicou que o cara devia. Então é isso que está. Então você quer tirar o cisco no olho do outro e a trave, aquele pedaço de madeira grandão que está no seu, você não quer fazer isso. Então tudo é isso. Então é dimensionar. Olha, é um tempo de graça na minha vida. Por isso que a primeira coisa que eu e vocês temos que entender é que nenhum de nós, no nosso melhor, somos perfeitos. Tá certo? Nenhum de nós. No meu melhor, eu sou imperfeito. Então, isso me dá um acesso ao coração do outro que já declarou publicamente que é essa coisa que eu sou no meu melhor. Então, a gente precisa entender isso. E Davi estava entendendo isso agora, pelo menos nesse momento, naquele momento de volta, naquela alegria de estar de novo indo para Jerusalém, para adorar, que ele tinha saudade da presença física de Deus, que era a arca do templo, que ele era um adorador de ir ao templo, então ele tinha perdido tudo isso. E naquele momento ele alcançou isso em direção, aliás, ele dilatou isso em direção a
aquilo que estava acontecendo. Davi também aqui faz uma promessa. E momento dessa promessa, no verso 23, Davi diz, você não vai morrer, não morrerás. E Davi jura a ele que ele não iria morrer. Aqui é uma promessa que Davi fez e que Davi precisava ter trabalhado isso no coração. O perdão, irmãos, é algo que eu e vocês, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração o tempo todo. Perdão requer responsabilidade. Requer responsabilidade. Então, quando eu tomo a decisão de perdoar alguém, eu estou assumindo responsabilidade diante dessa pessoa e diante de Deus, que isso vai ser trabalhado no meu coração e que eu vou dar a essa pessoa a anistia completa e plena, inclusive no meu mundo pessoal. No meu mundo pessoal. Às vezes a gente acha que manifestarmos perdão tem que ser uma maquiagem que eu passo para que as pessoas vejam isso. Aliás, um dos grandes problemas nossos é que nós trabalhamos praticamente a nossa vida toda nos maquiando para que as pessoas nos aceitem e para que haja portas abertas. É por isso que às vezes a gente lê um texto desse e acha que isso não está tão real assim, pela a reação de Davi lá atrás. Mas quando nós perdoamos, nós assumimos responsabilidade diante das pessoas a quem nós estamos perdoando. Então, olha, você não vai morrer, ponto, acabou. E eu vou trabalhar para que esta pessoa, pela honra da minha palavra, que essa pessoa não seja prejudicada por nada que tenha a aparência daquilo que ela fez por mim, ou fez contra mim, me ofendeu. Então eu preciso de fazer isso. E aqui é um ponto que a gente precisa de tratar com relação a casamento, irmãos. Eu estou dizendo assim de experiência. Eu e Simone não temos muito a questão de briga, de discussão. Primeiro que ela não gosta, eu também não gosto de intriga. Então a gente não tem. Mas eu tenho dos meus pais. As brigas dos meus pais, eu presenciei a maioria delas. Era um tirar de defunto podre que não tinha o que aconteceu, o que fazer. Era uma situação fética tremenda, porque ele ressuscitava coisas assim lá do Arco da Velha e trazia para cá, dizer, como se fosse ontem esse negócio. Então, a gente precisa de assumir responsabilidade. Olha, está perdoado, e deixa comigo que eu vou trabalhar esse negócio no meu coração. É responsabilidade do ofendido trabalhar isso. Se você é o ofendido e o ofensor lhe pediu perdão, ou mesmo que não lhe peça, você como crente tem a obrigação de restaurar isso. Se você ficar sabendo de alguém que tem alguma coisa contra você, vá lá e restaure esse negócio. Então, eu tenho a obrigação como servo de Deus, de fluir na vida sem nenhuma inimizade, sem nenhuma realidade que venha ferir a minha caminhada com Deus. E Davi facilitou com isso aqui, né? Daqui a pouco nós vamos trabalhar isso. Mas eu quero ler alguns versículos com os irmãos com relação a essa questão da minha responsabilidade de quando perdoar e da minha responsabilidade quando perdoado. Mateus 18, isso aí você pode depois ler todo o texto. Mateus 18 é um dos textos que a gente usa muito para trabalhar essa questão de restauração de relacionamentos interpessoais. Então aqui tem todo um princípio do verso 15
Aí, aqui vem toda a questão do trabalhar que a gente faz com as pessoas, até o verso 35. Você pode em casa depois fazer essa leitura aqui e ter tirar algumas lições para suas próprias vidas. Aqui tem a questão da pergunta de Pedro, que Pedro diz, rapaz, esse negócio vai ser difícil demais. Quantas vezes? Tem um limite? Jesus diz, olha, tantas vezes quantas forem necessárias. Então veja que pedir perdão e perdoar é um exercício contínuo da vida. Chega! Não tem isso, chega. A gente não fala isso. Olha, já acabou. É a última vez. Você está falando como o quê? Você não está exercendo a sua realidade espiritual e crente. Porque para o crente é uma realidade vitalícia. A de eterno. É essa expressão mesmo. Porque Jesus disse isso. Olha, todas as vezes que acontecer, você tem que ter um coração aberto. Porque essa é uma característica do nosso Deus, irmão. Deus é longânimo. E nós precisamos de ser. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil. Principalmente quando nós achamos que somos melhor do que os outros. Sempre, meu irmão. Verdade. Verdade. A tendência, nós somos tendenciosos a acharmos que somos. Olha, isso eu não faria nunca. Quantas vezes você já falou isso? Faria sim, meu irmão, só porque você não tem oportunidade de fazer. Somos tão maus quanto. Irmãos, eu não faço um punhado de coisas, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus detém e a minha função não permite. É isso. Mas sou provocado. Mas aí eu digo assim, puxa, eu já andei tanto tempo com Deus, está faltando algum tempinho aí para eu fechar o livro do meu ministério, eu vou fazer isso para quê? O que segurou? A minha função pastoral. É a perspectiva que eu tenho do meu papel na história. Eu não posso jogar isso fora. Deus foi maravilhosamente bom todo o tempo na minha vida. Por que eu vou jogar isso fora já agora no apagar das luzes? Segura. E segurou lá atrás muitas vezes. Então, a gente precisa de dimensionar isso. Eu sou igual a qualquer um outro. É só ter ocasião. É só perder a perspectiva de Deus. É só cochilar. É só você não dimensionar quem Deus é e quem você é no projeto de Deus. Aí você vai embora. Não tem como não fazer isso. Então, o limite está aqui. Outra coisa, ele fala do verso 23 até o verso 35, você pode depois esmiuçar isso aqui, e você vai ver que quando termina lá no verso 34 e 35, diz assim, o Senhor indignou-se o Senhor e o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ou seja, você pode perder a bênção, não está dizendo que você não vai entrar no céu, mas você vai perder a bênção do cuidado, do carinho de Deus. Você vai amargar muito na sua própria vida o azedume que você construiu. É isso que o texto está dizendo. O Senhor Jesus está sendo claro aqui. Fui perdoado, então eu dimensiono do que eu fui perdoado. E aí eu começo a exercer perdão em direção às pessoas. Trabalhar isso com responsabilidade. Mas o que acontece, irmãos, com relação a Davi agora?
eu li uma história, eu achei essa história muito interessante. Essa história aqui diz de um pastor. Ele escreveu O Amor é o Limite. Isso tem em português, mas a maior parte, ele tem 40 livros escritos, mas a maior parte do livro dele está em inglês. Stuart Briscoe, pastor, palestrante, já de uma certa idade, deve ter acima de 60 anos. Ele diz que havia convertido uma senhora na igreja há pouco tempo, na sua igreja, na igreja que ele estava pastoreando, e um belo dia lá, ela chegou no seu escritório chorando. E ele diz, puxa, eu conheço tão pouco essa mulher, ela chega chorando assim, eu tenho a impressão, quando alguém chega chorando no escritório pastoral, você já começa a pensar o pior. Né? Só o pior. Alguém morreu, ninguém chega chorando de alegria. Pode até depois manifestar um choro de alegria, mas chegar chorando é meio complicado no consultório pastoral. Então diz que quando ela chegou, ele ficou extremamente preocupado, segundo porque ele não a conhecia, porque ela estava frequentando há pouco tempo a igreja. E quando ela sentou, ele a recebeu, acalmou ela um pouquinho, pegou água, aquela toalhinha que sempre fica no consultório pastoral, aí ela enxugou, né, aquele lencinho lá, e ela contou, falou, olha pastor, eu tenho um problema, eu tenho um caso com um amigo do meu marido, e já tem algum tempo, e depois que eu comecei a frequentar a igreja, decidi por Jesus, eu não consigo mais conviver com isso. Mas eu não consigo contar para ele, eu queria que o senhor contasse para ele. Não ria não, que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E quando a menina chega assim para você, aquela menininha linda que você trabalha, abraça e tudo, ela chega assim, 16 anos, diga, pastor, eu queria contar um negócio para o senhor que eu não tenho coragem de contar para o meu pai. Eu estou grávida. E eu queria que o senhor contasse para ele. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Ou aquela menina que não engravidou, mas brincou com o namorado e agora ela não consegue conviver com aquilo. E ela vai lá e pede o pastor contar para os pais. Então, isso aí é muito comum, irmãos. É porque isso ficou em segredo tem que continuar. Porque parte da restauração passa por isso. Mas aí é pai, pastor e quem está... Pai nenhum quer contar isso para ninguém, irmãos. Né? E pastor nenhum quer contar isso para ninguém. E os namorados também não querem contar isso para ninguém. Né? Fazer eles fazem, mas contar não tem como contar. Então isso machuca o coração. Então o pastor Stuart, ele chamou a pessoa lá e o marido chegou. E claro que eu imagino como que foi essa situação terrível. E o pastor fez todo aquele meio de campo, né, falando de que quando a gente não tem Deus, a gente está à mercê do mundo, da cultura, na mão do diabo. Né? O diabo é terrível, mas a vergonha também é pouca, né? Então o negócio... Então, ele fez tudo aquilo e contou. O marido chorou muito e depois disse para o pastor, pastor, se há em Deus um caminho de um novo começo, eu quero vir com ela também à igreja, para que a nossa vida seja diferente a partir de hoje. E o pastor diz que
não foi fácil. Aquela restauração. Feridas precisaram ser curadas, muitas coisas arrumadas, mas aquela resposta imediata de perdão foi o que tornou aquela família de novo crente, que não eram crentes, mas que aproveitaram do relacionamento com Deus. Davi, por ter perdoado Simei, Davi deveria ter trabalhado isso no seu coração. E nós, enquanto somos mais velhos, irmãos, eu estou dizendo aí depois dos 40, porque diz que a vida começa depois dos 40. Eu estou dizendo depois que a gente já levou na cabeça um punhado de vezes, já deu na cabeça dos outros também um punhado de vezes. A gente tem por obrigação, depois dos 40, ter posturas coerentes com a vida e com o Deus que a gente... Não estou dizendo que antes disso não tenha que ter. Mas antes disso, é um corre-corre, é uma coisa tão complexa da vida, mas depois disso, a gente precisa de ter uma estrutura, ter raízes. E o que Davi fez, ele negou essa experiência com Deus. Davi não esqueceu o que Simei fez com ele. Davi não esqueceu. Por isso que eu repeti várias vezes, quando Simei chega perto de Davi, diz o que para Davi? 2 palavrinhas, 2 verbos que ele usou, e usou um depois do outro para enfatizar aquela primeira colocação. O que ele pediu para Davi fazer? Quando ele chegou, não te lembres. Não te lembres. Primeira coisa que Simei estava extremamente preocupado foi que, de fato, Davi não se lembrasse disto. Que aquele momento ali fosse um momento de pôr fim àquela burrice, aquela falta de bom senso, aquela falta de diligência, aquela falta de sabedoria. Não te lembres. E qual a palavra para reforçar lá embaixo? Não conserves. Ou seja, não deixa lá de molho esse negócio. Não cultive isso. Não deixa azedar esse negócio. Não dê permanência a esse negócio. Essa foi a preocupação de Simei. E quando nós pedimos perdão, essa é a sua preocupação. Olha, eu perdoo, mas, olha, eu não quero nem saber de você. Se eu estiver numa rua, por favor, passe para outra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é papel de crente. Grande perdão, não é? Então, o que Davi faz? Davi não esqueceu. E uma coisa que eu gosto, irmãos, que eu admiro, que eu cada dia mais empolgo com a revelação bíblica, é que o Espírito de Deus não escondeu isso. Quantas lições preciosas nós aprendemos com Davi, mas quantas lições também nós aprendemos com Davi que nós não deveríamos fazer como Davi fez. E isso que Davi fez, nós não deveríamos fazer. Davi não esqueceu, Davi não trabalhou isso com responsabilidade. E o pior, irmãos, quando nós não fazemos isto, nós transferimos a responsabilidade, a maldição para os outros. Para os outros. A gente transfere historicamente para a vida dos outros. Davi não esqueceu, perdoou. Perdoou. Ele disse que ele não iria morrer. Mas aqui eu questiono, não é o pedido de perdão de Simei.
O que eu questiono aqui é o ato de perdão de Davi. Será que Davi não teve aquela manifestação exatamente para não macular com sangue a sua volta? Porque não houve fruto aqui. É a mesma coisa de você, alguém pisar em você, amanhã você encarar com esse cara e dizer, sabe por que eu não estou te dando um emprego? Você lembra de 15 anos atrás? Você se lembra lá na escola, lá na faculdade, que você ficava me chamando de 4 olhos, de toquinho de bater solo? Então hoje eu estou aqui com a caneta para deixar você entrar ou não entrar na firma que eu mando. Vocês acham que isso não acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Claro que acontece. Olha, você vai apodrecer ir na cama, porque foi assim que você fez comigo a vida toda. E vai embora. Cadê o perdão? Então, para mim, Davi, eu questiono o perdão de Davi. O que Davi fez foi adiar a sua vingança. O que Davi fez foi o seguinte, hoje não, mas você ainda vai morrer. E ele cultivou isso no seu coração, cultivou, porque nós só levamos, irmãos, para o último cronológico nosso, aquilo que nós não resolvemos. Aquilo que nós não resolvemos. E Davi não resolveu, está lá morrendo, está lá velhinho, e sabe que vai morrer, porque a gente sabe quando vai morrer. E aí chama o seu filho, que vai assumir o reinado. E o que ele fala para ele? Olha aqui, isso é horrível. Eu nem gostaria de ler isso de Davi, mas está aqui, não tem como não ler. 1 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9. Veja que volta lá atrás. Porque não é tão cronológico assim, não é? 2. Olha, ele dá instrução, olha lá, o título do capítulo 2 de 1 Reis. Ele dá instrução e morre. É 1 Reis, capítulo 2. Olha o título que a Sociedade Bíblica deu lá. Davi dá instrução a Salomão e morre. E dentre as instruções, o que ele fala? Eis que contigo, verso 8, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Eu não mataria, mas agora não a tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Olha, eu disse para ele, diante de Deus, que eu não iria matá-lo à espada. Agora você, Salomão, é um camarada inteligente e você sabe o que eu sei como fazer. Agora que ele morra, agora não morra de morte natural, tem que morrer com sangue. Pensa que absurdo, eu não queria ler isso para vocês, eu não queria que estivesse na minha Bíblia, nem na de vocês. Mas está vendo que todos nós somos iguais, irmãos? O Espírito Santo deixou que diz assim, se Davi, com toda a sua bagagem, fez isto, imagine os mortais como eu e você. Que eu estou muito aquém de Davi, irmãos, em termos de intimidade com Deus. Eu posso estar igual ou além de Davi com relação aos seus pecados. Mas a intimidade dele com Deus, eu não estou tão próximo assim. E ainda assim, esse gigante não trabalhou essa questão. Não trabalhou.
E aqui nós podemos ampliar. Será que ele não está dando à tribo de Benjamim um troco? Não sei o que passou. O fato é que o que motivou foi ele ter conservado e lembrado disso anos depois, quando estava morrendo. Irmãos, eu quero morrer em paz. Eu não quero me lembrar de absolutamente nada, nem de bom nem ruim. Quando eu estiver morrendo, eu quero só lembrar de uma coisa: do céu e do meu Senhor que me aguarda. De nada eu quero me lembrar. E tem um amigo alemão aí que é um negócio complicado, que ele pode, se você durar muito tempo, você pode não lembrar de absolutamente nada mesmo. Não é? É um instrumento que Deus pode fazer para você não lembrar de nada, não é? Mas Davi não foi assim, até porque Davi morreu jovem, uma idade boa, não é? Então, mas ele lembrou disso. Diga, irmão Faria. Tá. O pastor Stuart não falou nada. Não falou nada. Ele só disse: muitas coisas tiveram que ser... Estou lendo aqui a história, o que ele diz. Muitas coisas tiveram que ser arrumadas e muitas feridas tiveram que ser curadas. Mas a resposta de perdão tomada tornou possível, pelo seu próprio entendimento do perdão de Deus, a base para uma nova vida conjugal. Está escrito, entre aspas, aqui o que está na história lá. Falou nada, mas é algo para se ser tratado. E aí ela não poderia chamar o pastor para fazer isso, ela teria que fazer isso pessoalmente. Olha, nós fizemos a maior burrice da vida, nós traímos esposos, filhos. Gente do céu, como isso é duro, hein? É mais fácil ir para a cama, porque na hora de enfrentar as consequências disso é complicado. Então ele vai ter que contar, ela vai ter que dizer que o marido já sabe, e que a partir daquele momento não vão ter mais nada, e o bom seria que ele tivesse um tempo fora da vida deles dois. Puxa, isso é horrível. Está vendo o que a gente perde no momento de bobeira? Mas o mundo é assim, viu, irmãos? Lá fora, sem Jesus, tem gente fazendo isso todos os dias. E nem percebe. Porque não tem essa dimensão, né? A felicidade agora, não importa com quem, não importa quem você deixa para trás, quem você magoa, mas se você quer ser feliz, seja agora, porque o tempo voa. Então essa é a filosofia lá fora, isso é uma vida irresponsável. Hoje o que se apregou, a cultura nossa hoje, por isso que seguir a Cristo é uma contracultura, irmãos. Contracultura. Tudo que nós fazemos como cristão está ao contrário do que o mundo está dizendo. Hein? É por isso que a porta é estreita. E aí o que acontece ainda no capítulo 2 de 1 Reis, verso 36 a 34. Aí você vai ver o que foi de fato que Salomão fez. Aí vai contar a morte de Simei, a Salomão dá ordem, Salomão cumpre exatamente aquilo. E o pior que Simei, olha lá, o 42 ao 46, então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para um ou outra parte, fica sabendo que serás morto, e tu me disseste: boa é essa palavra que eu ouvi, porque pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido para sempre, perante o Senhor para sempre.
o rei deu ordem a Benai, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Você está vendo quando as coisas pendentes, enquanto elas não resolvem, nada anda. Nada anda. Então veja o que aconteceu. Davi pôs um peso sobre Salomão, e o reino de Salomão ficou travado, enquanto Salomão não bolou um plano sabiamente, astutamente, para pegar Simei. Só depois disso o reino vai para frente. Então sabe qual que é o melhor caminho de nós resolvermos e travarmos e desembaraçarmos isto? Perdoando. E tratando o coração. Vou esquecer desse negócio. Davi não tinha dito que quem sabe o Senhor estava fazendo algo, usando aquilo que Simei estava dizendo para que construísse algo no seu coração? Irmãos, eu entendo que Deus é soberano. Se alguma coisa acontece comigo, mesmo a desgosto para a minha vida, que eu não gostei daquilo, eu entendo que Deus tem um propósito. E a partir do momento que Deus tem um propósito, eu preciso de trabalhar esse negócio. De verdade, se algum dia eu encontrar a Lourdinha, eu vou dar um abraço muito apertado nela. Eu vou ter a impressão que o marido dela vai estranhar isso. Mas eu vou dar um abraço na Lourdinha, porque se eu estou aqui, se fiz o que fiz, se saí lá daquele lugar que eu saí, a Lourdinha teve participação nisso. Porque aquelas palavras que ela me disse feriram-me profundamente. E eu cultivei isso por bom tempo na minha vida. Mas aprendi que não é assim que se mexe. E nunca mais fiz isso. Eu nunca guardei e não vou guardar nenhuma ofensa. Seja ela qual for. Nenhum mal que a mim foi feito ou que vai vir a ser feito não tem guarida no meu coração. Eu não permito isso. Pode vir de onde vier, de quem vier, em que época vier, eu já me treinei para não guardar nada que venha me prejudicar. Porque eu entendo que há um trabalhar soberano de Deus em todo aspecto da minha vida. O que eu preciso de ver é aquela primeira visão de Davi. O que Deus quer me ensinar com isso? Às vezes a pessoa está dizendo algumas verdades e eu fico chateado, não é? Porque são verdades que eu não queria ouvir. Às vezes a pessoa está dizendo algumas mentiras que no meu coração até poderiam ter ocorrido. E ninguém sabe, mas eu sei que alguma coisa daquilo que ele está falando tem um fundo de verdade, porque eu já cogitei aquilo. Então a gente precisa entender que não há nada na minha e na sua vida, bom ou ruim, que não tenha propósito. Nada, irmãos, nada. E essa é a bênção depois dos 40. E você olha para trás e diz, puxa, que bom foi isso ter acontecido lá atrás. Porque até 40 a gente tenta mudar toda a situação, achando que não está bem, que aquilo não é o que deveria ser. Aí depois você vai entendendo que aquilo é o que deveria ser e que Deus está no controle de todas as coisas. Aí a vida flui com mais leveza. Eu li uma história também de uma enfermeira, tinha um senhor já na ala de terminal lá, aquela ala onde os enfermeiros e enfermeiras trabalham, as pessoas já naquela expectativa de que ela não vai durar muito tempo, né? Terminal mesmo. Então lá tinha um velhinho que nasceu o momento final, e ele chamou a enfermeira e diz, olha, eu tenho um inimigo, um arqui-inimigo já de velhas datas, eu queria que você chamasse, porque eu não quero morrer sem acertar com ele. Eu queria dar uma palavra, sem acertar não fosse, eu queria dar uma palavrinha com ele, e eu queria que você chamasse. A minha filha sabe, aí deu todas as dicas, a menina chamou, deu a direção, foi lá, chamou o inimigo chegou, e a hora que ele chegou, assim meio sem, porque a vida toda foram inimigos, e ambos sabiam disso,
ele abre o olho e diz assim: meu inimigo, não disse o nome, meu inimigo, eu te chamei aqui hoje para dizer que eu sinto muito por todo o mal que eu fiz a você. E te perdoo por todos os maus que você fez a mim. Aí, ele está morrendo, não está? Ele deu uma paradinha para respirar, porque aquilo deve ter sido muito forte para ele. Mas o que ele vai dizer depois vai ficar mais forte ainda. Mas lembre-se que se eu melhorar, você pode ter certeza que o velho rancor volta de novo. Isso aqui, irmãos, é exatamente o perdão por conveniência. E aqui vai uma pergunta que a gente precisa fazer e caminhar. Quantas vezes eu estou também perdoando por conveniência? Quantas vezes o perdão que eu estendo em direção às pessoas, de família, da igreja, tem sido um perdão por conveniência? Então, logo tem a oportunidade de novo ressurgir, ele está aí prontinho, está vivinho. Ou transferimos a responsabilidade para outro e não resolvemos isso. Perdão a gente precisa de fazer imediatamente, assumir responsabilidade com o que nós estamos fazendo. É assim que Deus fez por mim e por você. Ele não só nos perdoou, mas ele assumiu responsabilidade de morrer por nós, para que fosse efetivo. Juridicamente, irmãos, nós somos perdoados. Nos tribunais celestiais não há nada que nos condene, nada. Transitou em julgado. A nossa justificação, ela é uma justificação forense, é um ato forense de Deus. Ou seja, o inferno, em momento nenhum, em época nenhuma, pode pedir, tentar revogar aquilo que Deus fez. Ele não pode fazer isso. Em lugar nenhum, em momento nenhum, por razão nenhuma, porque Deus me perdoou em Cristo Jesus. E esse é o exemplo que Jesus disse. Assim como eu fiz, vai e faça a mesma coisa. Assim como o Pai Celestial perdoou, vai lá e perdoa. E a dívida que qualquer pessoa tenha comigo, ou que eu tenha com ela, é muito pequena diante do que Deus fez comigo e com você. Então, a gente precisa pensar e trabalhar isso. A graça de Deus, com relação a isso, que Deus esquece o meu pecado. E eu também esqueço alguns. Tem outros que eu não preciso esquecer, até porque eles me ajudam a saber quem eu sou. São apenas placas. Não tem mais nada que vincule a minha vida ou que exerça alguma influência sobre a minha vida. Mas são lembretes de que eu não valho nada. Eu sou feito de um material biodegradável. Se eu afastar da graça de Deus, eu vou fazer pior do que eu fiz. Se eu perder a valorização do projeto de Deus para a minha vida, eu vou fazer pior do que eu fiz. Se eu perder o conceito de Deus, de que eu tenho, eu vou fazer pior do que eu fiz. Então são só placas enferrujadas, porque algumas são muito antigas. Muito antigas. Só eu consigo ler o que as placas estão dizendo. Ninguém mais consegue ler. E é para mim, não é para ninguém mais. Por isso que você não consegue vê-las. Para saber quem eu sou. Mas a palavra diz, eu gostaria de ler esse texto e você riscasse isso da sua Bíblia, se você já não tem. Jeremias 31, 34. Esse é um texto que precisa ser riscado de vermelho. Jeremias 31, 34. De vermelho, precisa ser riscado
nas nossas Bíblias. Finalzinho do versículo 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo para mim que eu não preciso temer, porque Ele perdoou de uma vez por todas os meus pecados e já esqueceu deles. E às vezes, quando pinta assim uma certa angústia, Ele diz assim: você está trabalhando isso ainda por quê? Olhe para frente. Esqueça esse negócio. Então, às vezes a gente cultiva isso. E não tem, Deus esqueceu. Ele perdoa e não vai lembrar mais dos nossos pecados. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Volta a repetir. É mais fácil falar do que fazer. Mas é possível. Não, mas é possível. Isso aqui não é coisa para extraterreno, irmão. Isso aqui é para crente. Para mim e para você, fazer todo o tempo. Bom, vamos pensar nisso. Alguém que você precisa de dar um telefonema, que não está próximo. Alguém que você precisa de sentar e falar. E resolva você mesmo. Se pedir o pastor para contar para o seu marido, conta você mesmo. Ou a mulher. Algum pecado. Não estou dizendo que é adultério, mas algum pecado. Conte você mesmo como filho, filha, né? Então, faça isso aí.